Convincentes, nada que me Meu Deus Pai Santo, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para adorarmos o Teu santo nome, Senhor, e ouvirmos a Tua voz falando conosco. Fala por meio da Tua palavra, Senhor, quebra os nossos corações. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, precisamos de Ti. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E por isso, Pai, precisamos ter uma visão mais clara do céu. E mesmo que nós não possamos, Pai, contemplar com os nossos olhos, mas pelos olhos da fé, nos dá, Pai, uma visão da eternidade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ouvir Tua voz por meio da mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nossa mensagem hoje, ela tem como título Um chamado final à perseverança. Deus criou todas as coisas. E Ele fez isso para expressar a sua bondade, sua sabedoria, sua beleza, sua perfeição. Todas as criaturas, elas seriam beneficiadas através de um relacionamento sincero com Deus e com a sua criação. Infelizmente, o pecado foi esse movimento, essa decisão, que fez o ser humano querer o universo só para si mesmo, para seu próprio prazer, para seu próprio objetivo pessoal. A queda manchou a nossa existência, deformou o nosso caráter e nos levou então a querermos ser pessoas que querem ser um Deus particular, quer que todo o universo gire em torno de nossas vontades e prazeres. É assim que o pecado entra no mundo, o caos e a morte. Deus, ao criar todas as coisas, Ele não criou porque lhe faltava nada. Não faltava nada para Deus. Deus, Ele é autoexistente e suficiente em si mesmo. Deus, Ele não criou todas as coisas porque Ele queria obter nelas algo que lhe faltasse ou que lhe completasse. Mas Ele queria oferecer às criaturas o que há de mais perfeito, belo e grandioso, Ele mesmo. Ele queria oferecer a si mesmo como o alvo da verdadeira alegria para suas criaturas. A queda então inverteu esse movimento. E agora, ao invés de provar Deus, eu quero usar Deus para o meu benefício. Deus, Ele poderia, após a queda, simplesmente destruir tudo. Ele podia fazer assim e tudo acabava. Mas Deus escolheu revelar-se a nós, não somente como um Deus bom, perfeito, sábio, na criação. Ele também escolheu revelar na queda a sua misericórdia e a sua justiça, revelando todos os seus atributos através da salvação. Por isso Ele escolheu entrar na história, reduzir-se a uma criatura, encarnando, tornando-se o Verbo encarnado, se humilhando, sendo humilhado pelas próprias criaturas que Ele criou. Tudo isso por amor. Para que por amor Ele pudesse se entregar à sua própria ira, esmagar a si mesmo, para justificar todos os que desejam provar desse relacionamento sincero com Ele. Provar o que há de mais pleno na experiência humana, Deus.
e assim experimentar o que significa amar e ser amado. Por esse motivo, irmãos, o mundo se divide somente em dois reinos. O mundo se divide em dois reinos. Não existe um caminho intermediário. Não existe uma terceira via. Não. Só existem dois caminhos nesse mundo, nesse universo. O reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens, no qual os homens reinam, é um reino que já está fadado à destruição. É como se fosse você entregando a seus filhos a administração da sua casa. As crianças lá, 7, 8, 9 anos, você diz assim: agora a partir de hoje vocês vão administrar as contas. Vão pagar as contas. O caos vai se instalar na sua casa. Eles vão pegar o dinheiro, primeira semana eles vão comprar todo de balinha. Porque o que é que eles pensam? Só no agora, só no momento, só no prazer. Eu tenho poder, tenho dinheiro, fazer o que eu quiser. Esse é o ser humano, esse é o coração humano. Esse é o reino dos homens, fadado à destruição. Até o próprio Deus, irmãos, entrou na história para mudar isso. Senão nós estaríamos ainda como os romanos sacrificando crianças, como os pagãos sacrificando crianças. Estaríamos ainda nesse tempo. Mas esse tempo está voltando, porque o sacrifício de crianças hoje se chama aborto. Muita coisa está voltando. O mundo está se esquecendo de Deus, e o reino dos homens está voltando à depravação que sempre teve, externando isso, se degradando os valores de justiça, de ética, de bondade, casamento, família. O que é homem, o que é mulher, isso está se degradando, a humanidade está se degradando, o reino dos homens está afadado ao caos, está afadado à destruição, e está afadado à condenação, pois Deus irá condenar esse mundo. Ele já falou isso. Mas antes da condenação, Ele ofereceu o caminho do reino de Deus. Por isso que Cristo, Ele disse: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem de Cristo, quando Ele iniciou o seu ministério, foi essa: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E esse reino, Deus julgará o pecado no coração de cada homem, por meio da cruz. E por meio da cruz, realizará a justiça e a condenação para todo esse mundo. Estará reunindo para si um povo seu, zeloso de quem Deus é. Essa é a história do universo. O Salmo 2, depois você pode ir lá dar uma olhada, mas ele menciona a existência desses dois reinos, e que os homens estão mancomunados, se unindo, na tentativa de tirar Deus do trono eterno, para que o homem se manifeste como um ser soberano. E o texto diz que Deus ri deles. Deus ri. Porque Deus diz: quem eles pensam que são, para tentarem construir um mundo sem mim? Isso é impossível. É impossível. Mas os homens em seu orgulho continuam tentando. E quando a gente volta para o Apocalipse aqui, abram suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 12, apesar da gente ver o 14 hoje, mas a gente vai só recapitular. Nós vemos que este movimento de Deus, esse movimento que Deus está fazendo no mundo, na história, um movimento de reunir o seu povo, comprando essas criaturas caídas para si, por meio do sangue do seu Filho, faz com que esse reino, do qual Cristo disse: arrependei-vos e credes, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está próximo. Esse reino que cada dia se manifesta no mundo, de modo muitas vezes invisível, mas se manifesta. Esse reino que estabelece a presença cada vez mais intensa do povo de Deus nesse mundo, mas ao mesmo tempo levanta o ódio
do dragão, do diabo, de Satanás, da serpente, contra o povo de Deus e contra tudo aquilo que significa Deus. E à medida que o reino avança, a intensidade do ódio contra o povo de Deus aumenta. E é aqui no capítulo 12 que nós encontramos o ápice da perseguição contra o povo de Deus, o ponto mais alto e mais cruel dessa perseguição, que se processa a partir do que é descrito nesse texto. Apocalipse 12, o verso 1 nos apresenta um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós vimos que isso é a simbologia, é a representação do povo de Deus nesse mundo. Independente se é Israel, se é a igreja, se é os dois, isso é o povo de Deus. E no verso 3 nós vemos o outro sinal. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão, a serpente, Satanás, é o outro personagem que aparece aqui. Mas essa serpente, o dragão, Satanás, ele foi derrotado na cruz. Lá no verso 5 nós vemos isso. Ela deu à luz um filho homem. Ela quem? O povo de Deus. Que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ele foi derrotado na cruz. Mas ele também foi derrotado no céu. Apocalipse 12, verso 9. Nós vemos. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Foi derrotado no céu, foi derrotado na cruz. E agora ele cai na terra com seus demônios. E no capítulo 12, verso 12, nós vemos o que ocorre agora. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Cheio de fúria, cheio de ódio. Dizendo, eu fui derrotado na cruz, eu fui derrotado no céu, mas eu provocarei o máximo de prejuízo, de morte, de destruição, de maldade que eu puder, pois o meu tempo está contado. E ele desceu cheio de fúria. E o verso 17 nos diz, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele foi travar guerra contra o povo santo de Deus, contra todos os que professam o nome do Senhor, que querem obedecer à palavra de Deus, que querem se submeter à vontade de Cristo, que querem cumprir a palavra de Deus em suas vidas, que querem adorar o Deus verdadeiro e querem viver para o Deus verdadeiro. E aqui no verso 18 do capítulo 12, o texto diz, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui, eu lendo esse texto, eu imagino aquela cena, ele pisando, com aquela posição de vitorioso, de super-homem, pisando sobre a areia do mar e dizendo, agora o bicho vai pegar. Agora eu vou tocar terror. E na sequência ele levanta 2 instrumentos pertencentes a ele, permitidos por Deus, para travar essa guerra contra o povo. O primeiro instrumento é o anticristo. É um líder político e militar, representante de todo o poder do reino humano, do ponto de vista político e militar. Do outro lado ele levanta o falso profeta, que é o líder religioso e filosófico. Juntos eles travam guerra contra o povo e começam a perseguir o povo e determinar no seu sistema político mundial, determinar para o povo, ou vocês abrem mão de Cristo e me adoram, ou serão perseguidos e mortos. E o povo então tem que tomar uma decisão: receber a marca na testa ou na mão,
para se submeter à adoração a esse reino humano, ou negar a marca na testa e na mão, serem proibidos de comprar e vender, serem perseguidos e mortos. Essa é a escolha. E o sistema avança contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. E aí o povo é chamado. No capítulo 13 é apresentado 2 chamados. O chamado à perseverança e o chamado à sabedoria. No chamado à perseverança, no capítulo 13, verso 9, nós vemos o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Entenda uma coisa, meu irmão. Perseverar na fé não é uma capacidade humana. Perseverar na fé é um dom de Deus. Pastor, se eu fosse perseguido, eu perseveraria sim. Sendo crente, sim. É isso que a gente precisa entender. Se você põe um cabo de aço e estica o cabo de aço e o cabo de aço se rompe, não é porque o cabo de aço tentou e não aguentou. É porque o cabo de aço não foi projetado para aquele trabalho. Mas se você pega um cabo de aço e estica ele, estica e ele não rompe, é sinal de que aquele cabo de aço foi projetado para suportar aquela carga. É a estrutura daquele cabo de aço. O cristão, ele foi criado para perseverar na fé. Ele foi criado em Cristo para as boas obras. A perseverança é uma qualidade, é uma condição da vida cristã. Quem não persevera na fé nunca nasceu de novo. Porque tentar perseverar na fé sem a graça de Deus é horrível, é terrível, é carregar uma máscara, é arrastar um defunto, podre, constante na sua vida, é andar feito um zumbi, porque ainda está morto em seus pecados. Mas aquele que nasceu de novo, ele consegue permanecer na fé. Por quê? Porque ele nasceu de novo. A estrutura dele foi alterada. E ele recebeu pela graça o poder da perseverança dos santos. E ao serem provados, eles perseveram porque eles amam o seu Senhor. Porque eles nasceram de novo. E o texto diz: aqui está a perseverança dos santos, pois a peneira vai passar, e quem manter-se são os redimidos. A parábola do semeador diz que tem pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas os cuidados do mundo e as seduções da riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera, ela morre. Tem gente que adequa, a sua agenda é adequada, sendo que o que decide a agenda dele não é a adoração a Deus, honrar a Deus. O que decide a agenda dele é o dinheiro, o que decide a agenda dele é o sucesso, o que decide a agenda dele, ou seja, é o Deus dele quem determina a agenda dele. Porque para esse Deus ele persevera. Quem acredita em dinheiro, persevera para o dinheiro. Custe o que custar, ele faz o que for possível para conseguir o dinheiro que ele tanto deseja. Porque ele persevera, é o Deus dele, ele persevera por aquilo. Você está entendendo? Eu persevero por Cristo porque eu nasci de novo e Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. E eu persevero por Ele. Sou perfeito? Não. Você é perfeito? Não. Somos perfeitos? Não, mas nascemos de novo. Aqui está a perseverança dos santos. Então o primeiro chamado é o chamado à perseverança. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto à espada, pela espada será morto. Pastor, se eu fosse para um país perseguido, eu acho que eu não perseveraria. É verdade, por isso que você não está lá.
Porque talvez a tua estrutura não suportaria aquilo ali. Deus te poupou de lá e trouxe para cá. Mas tem gente que por causa de um vírus não quer vir mais para a igreja. Com medo de morrer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Deus permite a tribulação e sabendo a tua estrutura. Você persevera ou não, dependendo da tua salvação. O segundo chamado aqui é o chamado à sabedoria. Nós vemos lá no verso 18, quando diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Ou seja, no meio da tribulação ele também chama a sabedoria, dizendo: olha, o anticristo ele irá se manifestar, o iníquo ele irá se manifestar, o sistema irá exigir de você adoração. Não é exigir de você que você se vacine, não é exigir que você tenha cartão de crédito, que use o mouse, que tenha um chip. Não é isso não, gente. Tem gente dizendo: pastor, se exigir que eu bote um chip na mão, na testa, bote. Qual o problema então? O problema é, para você receber o chip, se for um chip, eu não estou dizendo que é um chip não. Para você receber o chip, você precisa abrir mão do seu Senhor Jesus Cristo e adorar o sistema do anticristo. É óbvio que ele não vai chegar para você dizendo isso, né? Dizer assim: adore o sistema do anticristo. Não, porque senão você vai ficar com medo e não vai adorar. Mas ele vai te oferecer o céu na terra. Ele vai te oferecer as benesses. Ele vai te oferecer, porque a gente viu no texto, né? O que é que ele oferece? Para poder ter direito a comprar e vender, o mínimo para a vida, gente. Poder comprar, poder movimentar dinheiro. O mínimo. Ele vai exigir fidelidade. E ele vai dizer o seguinte: você precisa ter fidelidade à minha proposta. Se você tiver fidelidade à minha proposta, eu abrirei as portas para você. E você provará de tudo, do bom e do melhor que esse mundo é capaz de te oferecer. Mas para isso você precisa se submeter ao meu sistema. E o sistema dele é um sistema anti-Cristo. Um sistema anti-Deus. Esse é o problema. Por isso que o texto diz: tenha sabedoria. Pensa. Por que sabedoria? Para você não cair no extremo, como eu já vi pessoas por aí: não vou tomar a vacina não, porque se eu tomar a vacina, eu estou aceitando o número da besta, porque tem um chip secreto lá. Eu até brinquei no primeiro culto com o pessoal, eu digo: rapaz, tem gente que fica viajando na maionese, faz assim: não vou passar, eu não vou passar, tem lá seda, creme seda, ao contrário é Hades. Aí Hades significa o Deus do inferno. Aí eu não, lá no creme tem microchips que quando eu passar no meu cabelo eu estarei adorando Satanás. E eu não estou sabendo disso, então eu não vou passar esse creme, porque eu descobri nas entrelinhas da conspiração que estão querendo me enganar. Isso é loucura, gente. Isso é piração. Quando ele nos exige sabedoria, ele não está jogando sobre você o peso de descobrir se você está sendo vítima de um golpe ou não. Porque o golpe vai ser muito claro. Porque imagina você chegando no céu, aí Jesus: Jesus, deixa eu entrar. Não vou entrar não. Por quê? Porque você passou o creme lá. Mas não sabia. Quem mandou não ler o rótulo? Se tivesse lido o rótulo, teria percebido. Mas não leu o rótulo, então aí, fica para fora. Apartai-vos de mim. Não, gente. Salvação é pela graça. E a graça está selado pelo Cordeiro e não pelo anticristo. Nesse contexto aqui, em que o anticristo ele se manifestará e exigirá fidelidade a ele, substituindo a confiança que nós devemos ter em Deus por uma confiança nele e em seu sistema para trazer paz, prosperidade, segurança,
tudo, o céu na terra, ajoelhe e me adora, e tudo isso te darei. É diante disso que os cristãos irão perseverar, e é diante disso que os cristãos irão ter sabedoria divina para perceber a armadilha e dizer não, e por isso serão perseguidos, serão torturados e serão mortos. É isso que o texto nos diz. É isso que João está dizendo àquela igreja que já estava sofrendo, sendo perseguida pelo Império Romano. E ele dizendo: olha, perseverem, tenham confiança, pois vocês irão vencer essa prova, pois vocês pertencem ao Senhor. Tenham sabedoria, façam a leitura do cenário, percebam aqueles que querem negociar a tua fé, que querem comprar o teu coração. Preste atenção a isso. Meus irmãos, no meio dessa situação de angústia, de perseguição, de dor, e aquela cena em que você diz: meu Deus, nós cristãos viemos para esse mundo só para apanhar, só para sermos perseguidos, só para passarmos por isso. Que era esse o cenário que esse povo passava aqui, na época em que João mandou essa carta para os cristãos. E João manda uma carta para os cristãos dizendo o seguinte: vocês estão passando por isso? Pois se preparem, vai vir coisa pior. Não se submetam ao sistema. Não adorem aquilo que não é Deus. Não declarem lealdade àquilo que não é a verdade. Imagina se essa história parasse aqui. Que tristeza, que dor, mas ela não para aqui, porque é no capítulo 14 que nós vemos um contraste. Volta lá para o capítulo 12, verso 18. Antes do início da batalha, o dragão se põe em pé sobre a areia e diz assim: agora o bicho vai pegar. E ele começa a perseguir o povo, e a coisa começa a apertar, aí João diz: perseverem, aí João diz: tenham sabedoria, e aí no capítulo 14, verso 1, olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. O cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Olha o contraste. Duas figuras. Isso nos lembra que o diabo não tem a palavra final. Isso nos lembra que enquanto ele está sobre a areia, o nosso Salvador está sobre o monte. O monte Sião, irmãos, é um símbolo que aponta o elo entre Deus e esse mundo. É o lugar mais santo, é a representação do lugar mais santo e poderoso da terra. E o nosso Senhor está sobre o monte Sião, não está sobre a areia do mar, porque Cristo disse que aquele que edificasse sua casa sobre a areia seria destruído, mas aquele que edificasse sua vida sobre a rocha nunca seria abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Esse é o contraste. É dizendo para aquele povo, dizendo para o povo que estava sofrendo, e dizendo para você: confia, persevera, tem sabedoria, pois o nosso Senhor está sobre o monte Sião, está em pé, com pose de vitória, dizendo: eu venci. Mas ele está sozinho, só contando vitória? Não, o texto continua dizendo: com ele estavam 144 mil. Vocês lembram os 144 mil que a gente já falou? Que é a representação da representação do povo de Deus. É a totalidade do povo no tempo e no espaço. Todo o somatório do povo de Deus representados, escolhidos, contados. Por que 144 mil? Por que um número? Porque é uma quantidade exata de uma totalidade imensa de todos que foram comprados,
de todos os lugares, todas as línguas, todas as raças, todos os povos, comprados pelo Senhor e para o Senhor. E esses estavam então com o Cordeiro no Monte Sião. Mas olha o que o texto continua dizendo: que tinham escrito na testa, olha só, o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. O mundo tem escrito na testa o nome de Satanás. Mas o povo de Deus tem escrito na testa o nome de Jesus. Você pode não ver, mas ele está aqui escrito. Está aqui, ó. O selo da minha salvação. Por isso, entenda uma coisa e descanse. Quem já foi selado por Cristo, nunca será selado por Satanás. Nunca será selado pelo anticristo. Não, pastor, mas na hora da perseguição vai ter muito crente que vai lá. Vai mesmo, porque nunca foi. Nunca foi. Vê essa pandemia, revelou tanto coração, meu irmão. Revelou tanta gente. Revelou tanta igreja. Um problema relativamente simples em comparação a isso aqui, né? A perseguição. Mas é isso que nós estamos vendo. As pequenas tribulações da tua vida tiram você de perto de Deus. A grande diferença é que o crente, quando na tribulação ele se afasta de Deus, o seu coração diz: volte, volte e volte, e ele volta. Ele não aguenta viver longe. Sabe por quê? Porque ele foi selado. Sabe por que ele foi selado? Porque o verso 2 diz: ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como os de arpistas que tocavam suas harpas. Ele ouviu uma voz poderosíssima no ar. E aquele povo, no verso 3, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Aqui é uma linguagem simbólica. Está dizendo que eles abriram mão tão intensamente de tudo que a vida tem a oferecer, por amor ao Senhor, que eles nunca quiseram nenhum relacionamento de intimidade, porque eles abriram mão completamente. Isso é uma linguagem simbólica. É mais ou menos, essa linguagem ela aponta muito e nos faz lembrar aquilo que Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você está em relacionamento com Deus, porque você quer que Deus cumpra seus sonhos, você é um incrédulo. Se você está aqui nessa igreja porque você quer que Deus cumpra seus sonhos, Ele vai fazer todos os meus sonhos. Vaza. Vaza. Aqui não é teu lugar não, aqui é lugar de crente. Tem gente que porque Deus não cumpre os sonhos dele, ele se decepciona com Deus, enfraquece na fé. Sabe por quê? Porque ele não quer um Deus, ele quer um gênio da lâmpada. Ele quer o gênio do Aladim, é isso que ele quer, e Deus não é isso. Deus não é isso. Deus não está aqui para cumprir teus sonhos. Deus está aqui para salvar todo aquele que clamar, todo aquele que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo em direção à morte, se necessário for. Isso é salvação. Não é essa coisa Nutella que a gente tem hoje por aí, não. Os crentes Nutella. Eu estou com medo de morrer, entra debaixo da cama. Na hora que pessoas mais precisam da tua palavra, tu está assustado debaixo da cama. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles foram comprados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um selo na testa,
o selo de Cristo na testa, você não pertence a você. Vou dizer uma coisa para você: você não tem sonhos mais. Não são os teus sonhos. Você não tem mais vontades, não. Vontades próprias, egoístas, sonhos do império pessoal, não. O que vai te fazer provar a verdadeira alegria não é o que tu queres, é o que tu precisa. Se é filhos, Deus te dá. Se é família, Deus te dá. Se é casamento, Deus te dá. Se é dinheiro, Deus te dá. Mas o alvo é Deus e não as bênçãos dele. A figura aqui é a figura de escravidão, gente. Porque naquele período, escravidão, você era comprado como escravo. Você era comprado, você pertence a Deus. Você foi comprado, você pertence a Jesus. Do mesmo jeito que você tem lá o boi, e o boi ele é marcado com ferro, você foi marcado na testa. Não é nem no lugar que você esconde, é no lugar que todo mundo vê. Todo mundo vê a quem você pertence. O verso 5 diz: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São pessoas que lutam contra o pecado, lutam contra a maldade. E o grave problema, irmãos, de tudo isso, é que o contraste aqui está entre os adoradores do diabo e os adoradores do Cordeiro. Os marcados pelo sistema do mal e os marcados pelo sistema da redenção. Esse é o contraste. Aqueles que, por desejarem realizarem seus sonhos neste mundo, abrem mão do eterno pelo temporal, contra aqueles que abrem mão de si mesmos, dos seus sonhos, daquilo que eles achavam que era correto para eles, por causa do eterno, e pagam um preço alto por isso, ao serem desprezados por esse sistema do mundo. As redes sociais é um ambiente de putrefação, é podre. Cada um é mais gostoso do que o outro, mais inteligente do que o outro, mais bonito do que o outro, mas é um ambiente de exposição da podridão do coração humano. Todos são deuses ali naquele espaço. E por vezes nós sentimos a obrigação de nos adequarmos ao sistema do mundo para sermos aplaudidos pelo mundo. Porque não é suficiente sermos aceitos pelo Senhor. Porque nós não queremos sermos aceitos por Ele. Nós queremos sermos aplaudidos pelo sistema do mundo. Você percebe isso na sua vida? Isso é um indício de que, se você não tratar isso, se você não lutar contra isso, se a tua busca não for por prazer em Deus, e através dele você receber aquilo que Ele quer para a sua vida, e você ficar satisfeito com as bênçãos que Deus te der, se você não lutar contra isso, você está fadado a quando o sistema do mundo, do anticristo, estiver bem montado, bem estruturadozinho, você vai se adequar e adorar, porque você nunca foi crente. Interessante, gente, fazem 7 anos que eu sou pastor. E o ministério pastoral, ele é uma experiência interessante. É uma experiência de pastoreio mesmo, são ovelhas, é algo interessante. E a gente vai vendo as ovelhas, conduzindo elas. E tem ovelhas que você vai vendo ela crescendo, e ela amadurecendo, e ela sendo transformada, e você dizendo, meu Deus, que maravilha. E o pelo dela se tornando cada vez mais branco, cada vez mais saudável.
cada vez mais forte. Você dizendo, glória a Deus por isso. Mas tem ovelha que não cresce, que só bate a cara na parede, que foge do rebanho, cai nos buracos que você vai buscar. Não cresce, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, sai de uma igreja para outra, sai de outra para outra, sai de outra para outra, não avança, não avança. E aí você começa a observar e dizer, o problema não era a igreja, o problema é a pessoa, porque ela não cresce, não avança, não muda, é para sempre menino, é para sempre moleque. E são essas pessoas que estão numa batalha interna, gente. É o mundo e Deus, é o mundo e Deus, é o mundo e Deus. E é uma briga, é uma briga, é uma briga. E ele não sabe para onde fica. Não cresce nunca. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que a carne milita contra o espírito contra a carne, para que você não faça o que é do vosso querer. É uma luta constante. É o mundo te oferecendo benefícios, prazeres, coisas bonitas, coisas boas, coisas maravilhosas, são amigos, são coisas, são isso e aquilo, é isso e aquilo, e você fica feito abestalhado. Tem uma cena engraçada do Pica-Pau, me veio agora na cabeça, né? Tem um urso que está no meio de um tiroteio, e ele começa a andar para um lado, eu acho que vocês já devem ter visto, e ele faz assim, ele faz para um lado para o outro, para um lado para o outro. Tem gente que é assim, gente. Não sabe se vai para o mundo, se vai para a igreja, se vai para o mundo, se vai para a igreja, se vai para o mundo, se vai para a igreja. O cara não sabe o que quer da vida. Vai passar a vida toda fazendo um buraco, porque ele só sai de um lado para o outro, de um lado para o outro, do lado para o outro, do lado para o outro, ele vai baixando, porque vai fazendo um buraco no chão. Ele não sai do canto. E são essas pessoas que quando o anticristo se manifestar, ele vai oferecer uma coisa tão maravilhosa, tão fantástica, tão cheia de tudo que você sempre quis, que você vai feito uma ovelha para o matadouro, cego, você não vai ter sabedoria, você não vai perseverar. É por isso que no verso 6, diante daquela vitória, daquela imagem de vitória, dizendo assim, entendam uma coisa, vocês estão sofrendo, mas entendam, vocês foram selados pelo Espírito, o Cordeiro que venceu está no monte, e Ele canta um cântico novo com todos vocês, porque no dia em que você entregou sua vida a Cristo, você lembra da nova música que você cantou. Eu lembro do dia em que eu tive uma experiência com Cristo em casa, e fui para a universidade, cheguei lá, conheci um grupo de jovens chamado FJC, Universidade Federal para Jesus Cristo, não existe mais esse grupo. Era um grupo de jovens que se reuniam na universidade. Chegando lá, um jovem estava tocando uma música. E aquela música, eu cantei aquela música e me emocionei de uma forma que eu nunca tinha experimentado. E eu voltei e fui para casa, dirigindo o carro do meu pai e cantando, e fazendo batuque na direção do carro. E eu disse, meu Deus, eu nunca cantei assim. Porque naquele dia eu aprendi um cântico novo, que eu nunca esqueço. E que eu fico triste quando eu não estou cantando ele. Quando o mundo me sufoca. Quando o trabalho me sufoca. E eu perco a essência do cântico que eu aprendi. Mas eu tenho a esperança de que um dia eu vou estar aqui, no Monte Sião, do lado do meu Senhor, cantando um cântico novo. E é nessa cena de tribulação que João está dizendo para o povo, olha, perseverem, pois o Senhor tem a palavra final, o cântico novo está lá. E aí a mensagem do Evangelho é relembrada, e o verso 6 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. E aí o anjo prega para o sistema do mundo, dizendo, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E Ele dizendo, mundo, rendam-se ao Criador. Ele chama vocês ao arrependimento. Larguem esses ídolos de borracha, de plástico, de pedra, de papel.
Larguem essas promessas vazias do mundo, de prazer, de alegria. Larguem isso e adorem o Criador, que fez os céus e a terra, pois Ele irá julgar os ídolos de vocês e a sua idolatria. Mas Deus, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, nós adoramos, fizemos jejum na igreja, nós fizemos grupo de louvor, nós fizemos tanta coisa. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, porque não são as suas obras que te salvam, não é estar na membresia de uma igreja que te salva, é o teu relacionamento de adoração com o Cordeiro, é isso que te salva. E se você veio para essa igreja sem buscar um relacionamento com o Cordeiro, se desde que você chegou nessa igreja, o teu relacionamento com o Cordeiro não se tornou mais profundo, o teu amor por Deus não aumentou, você precisa se converter, porque você está procurando aquilo que você não vai achar aqui. Porque no dia em que Deus julgar, Ele não vai achar que você adorou, porque você não adorou o Criador, mas adorou a criatura, adorou o sistema do mundo. E por isso o verso 8 dá o segundo strike, dizendo: seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A prostituta, a cidade da Babilônia, é aquela cidade com sua ideologia, com seu sistema, é a mente pensante do sistema do anticristo. É essa cidade que influencia as nações, cativa o coração dos homens para ela, como uma prostituta faz para levar um homem ao adultério. Ela faz isso com as nações. Por isso que você vê igreja sendo queimada, o Papa calado. Cristãos sendo assassinados, o Papa calado. Aborto sendo aprovado no país dele, o Papa calado. Fogo na Amazônia, o Papa, opa, que é isso? Vamos melhorar o mundo, meus irmãos. O quê? Deixa de ser hipócrita, cara. Sabe por quê? Porque ele já foi seduzido pela prostituta da Babilônia. Ele já vendeu-se ao sistema. Ele vendeu a alma dele ao sistema. E muitos crentes vendem sua alma ao sistema. Eu vou dizer uma coisa aqui forte. Já fui beneficiado por isso. Creio que foi bênção de Deus na minha vida, nas vezes que eu fui beneficiado. A ideia por trás desse sistema é uma ideia fantástica. Mas quando eu vejo um crente botando viva o SUS, eu digo assim, vai te converter. Você sabe o que está por trás dessa frase? Você sabe quais valores você está defendendo ao dizer essa frase? Você sabe? Você sabe a quem você está se alinhando a dizer isso? Porque ao invés de fazer isso, você diz assim, louvado seja o meu Senhor. Por quê? Porque você quer lacrar. Porque você quer parecer o cara. Eu sou da galera. É isso que você quer? Você é um idólatra. Mexeu com uma, mexeu com todas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Black Lives Matter. É a mesma coisa. Meus queridos, o cristão, ele entende que todas as vidas importam. E ele não precisa de uma ideologia para dizer isso a ele. O racista é um miserável pecador, desgraçado que precisa se converter. O machista da mesma forma, a feminista da mesma forma. Todos carecem da graça, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho.
Cristãos, vamos lutar pelo que é certo, porque o que é certo está nas Escrituras. Mas um dia a Babilônia vai cair. E não só ela, mas todos que beberam do vinho dela. Todos que beberam do vinho da prostituta. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca ou o nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores do sistema desse mundo, os adoradores da besta, os que se prostituíram com a Babilônia, receberão a ira de Deus eternamente, não terão descanso nem de dia nem de noite. E você diz que Deus duro. A primeira mensagem que a gente leu aqui foi: arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas o mundo diz: eu não quero saber desse seu Evangelho. Pegue esse seu Evangelho e vá para não sei aonde. Faça isso com esse seu Evangelho. E aí Deus diz: está certo, mas o mundo é meu, e eu faço do mundo o que eu quiser. Você não diz meu corpo, minhas regras? Pois eu vou dizer meu mundo, minhas regras. E aí no verso 2 ele repete: aqui está a perseverança dos santos, porque os santos não cairão nisso, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí ele completa dizendo: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva isso aí, isso é importante. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque o povo está sendo perseguido. O povo será cada vez mais duramente perseguido. E ele diz: bem-aventurados, felizes os que morrem no Senhor, os que morrem com o Senhor, os que morrem em Cristo. Felizes os que entregaram suas vidas e foram selados pelo Espírito, selados com o Cordeiro. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha só o contraste, outro contraste fantástico aqui. Enquanto os que desejaram o céu na terra, se alinharam ao sistema mundano, adoraram ao sistema da prostituta da Babilônia, se renderam aos encantos do falso profeta e do anticristo, porque queriam o céu na terra, serão julgados e condenados e eternamente sofrerão longe de Deus. Mas o povo de Deus, que abriu mão de todas essas promessas mentirosas, para adorarem o único Deus verdadeiro, e foram perseguidos, massacrados, desprezados, mortos, descansarão para sempre de suas obras. Qual é a pergunta? Você está disposto a abrir mão do que tem que abrir por causa da eternidade? Faça isso. Você não está disposto a abrir mão do que tem que abrir por causa da eternidade, porque tem coisa aqui que você gosta demais? Se prepare, aproveite muito, porque chegará o dia que isso vai acabar. Coisa mais maravilhosa de saber acerca da salvação e de ter convicção de salvação é saber que a história de vida. Eu posso ter o maior problema do mundo. Eu posso ter a pior doença que me faça sofrer terrivelmente e me leve a uma morte dolorosa e lenta, mas quando eu fechar meus olhos e eu abrir meus olhos, eu vou estar no Monte Sião, louvando e cantando para sempre, pois essa vida é passageira, é um vapor, e qualquer dor que me conduza à profundeza desse mundo me levará cada vez mais para perto do Senhor. O mundo não entende isso. O mundo não quer isso. E você? E aí vem a última mensagem. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, semelhante a um filho do homem,
tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Cristo sentado em uma nuvem. Outro anjo saiu do santuário, um anjo saiu gritando, com uma voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem pegou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Cristo então colheu o seu povo e disse: venham para mim, amados do meu Pai. Ainda outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também uma foice afiada. O outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pega a sua foice afiada, ajunte os cachos da videira da terra, a videira produzida pela terra ou pelo mundo, porque as suas uvas estão maduras. Faça a colheita agora do que o mundo tem para oferecer. Então o anjo passou sua foice na terra e ajuntou os cachos da videira da terra e lançou no lagar da ira de Deus. O que é o lagar, gente? O lagar era aquela bacia que tinha no chão, e naquela bacia bem você colocava a uva, e ao colocar a uva você pisa no lagar, e aí vai formando a uva, vai saindo o suco da uva para você fazer o vinho, certo? Ele disse que pegou toda essa uva e jogou no lagar da ira de Deus. A ira de Deus iria esmagar aquele vinho que estava ali, aquela uva que estava ali, a uva da terra, a uva do mundo, os frutos do mundo. E os homens, que são esses frutos do mundo, e aqui ele tem uma cena horrível, é uma cena pesada, quando ele diz: o lagar foi pisado fora da cidade. Por que fora da cidade? Não tenho parte com você. Eu não tenho parte com você. Quem foi crucificado fora da cidade, em desprezo total? Nosso Senhor. Foi crucificado fora da cidade, no lugar chamado Caveira, em desprezo total, nu, envergonhado e humilhado. E eles serão, então, esmagados pela ira de Deus. E diz que o lagar, e correu sangue do lagar. Olha a cena difícil. Chegando até a altura dos freios dos cavalos, mais ou menos até essa altura aqui de sangue, enchendo até essa altura, numa extensão de cerca de 300 quilômetros de sangue. É uma cena horrível. João aqui, meus irmãos, ele apresenta a visão do Cordeiro vitorioso, com o seu povo obediente e perseverante, no meio de uma guerra ferrenha, mas que cantarão um cântico novo, descansarão de suas obras, enquanto os adoradores da besta e do seu sistema receberão a ira de Deus eternamente, sem descanso algum. Apesar de todo o evangelho pregado, mas eles não se renderam. Vocês lembram que em Apocalipse a gente viu que Deus foi dando oportunidades, e foi dando chances, e foi dando chances, e chamando ao arrependimento, e os homens não se arrependeram de suas obras, blasfemaram contra Deus, e continuam blasfemando. Meus irmãos, é impressionante a gente ver a juventude de hoje. Estava conversando com minha esposa sobre isso, vendo alguns jovens, eu disse assim: Michele, você já percebeu como o mundo está, como os jovens do mundo estão sujos, como eles falam, como eles se vestem? Eu digo, meu Deus, os nossos filhos estão no meio dessa podridão aí. Que tem professores aqui que lidam com juventude também nas suas escolas. E eles sabem do que eu estou falando. Meu Deus, como está difícil. Como está sujo, como está podre. Crianças falando de sexo dentro da sala de aula. Compartilhando em WhatsApp, grupos internos, pornografia. Coisas que até eu me assusto em assistir. Crianças de 6, 7, 8 anos, compartilhando aquilo. Essa podridão. E aí você diz assim, mas recentemente foi aqui próximo. O filho matou a mãe com 30 facadas. Foi aqui, nessa saída aqui. Foi
mais ou menos perto desse terminal de ônibus aí, né? 30 facadas. Cara, com 17 anos. 30 facadas na mãe. Você diz, caramba. Recentemente em Minas Gerais, um ambulante deu R$ 25 para outra e depois disse assim, ei, me devolva meus 25. A outra ficou revoltada e espancou a mulher até a morte. Espancou e a mulher estava grávida. Espancou ela até a morte. Quer que eu continue falando aqui? Para você ainda achar que esse mundo é uma maravilha? Que Deus, quando espremer esse mundo no lagar da sua ira, Deus está sendo mal? Deixa eu voltar agora para você. Deixa eu gravar os teus pensamentos do dia de hoje, num DVD. Deixa eu passar teus pensamentos aqui, no Data Show. Tem coragem? Tudo que você pensou hoje? Passar aqui para todo mundo ver. Se você que é crente não tem coragem de fazer isso, imagina o mundo aí fora. E aí você vem dizer que não, esse mundo tem solução. Deus está sendo cruel aqui. Não. Diante das promessas das benesses desse mundo, em troca de nossa adoração, devemos renunciar a tudo para olhar para a bênção do descanso eterno. Pois o dia chegará em que tudo será julgado. Nós devemos perseverar no caminho de obediência, ou então estaremos no lugar errado. As ofertas do pecado, do prazer momentâneo desse mundo, essas ofertas querem te levar à adoração do Deus do prazer. As ofertas das ideologias que te levam a ser reconhecido pelo mundo como intelectual, o cara que está alinhado, o cara da galera, o cara cabeça. A adoração dos deuses intelectuais que te levam ao sucesso do mundo. As ofertas do ganho fácil que o mundo traz, que te levariam a patamares maiores. A adoração aos deuses do poder. Você está sendo ameaçado de perder o seu espaço público, ser condenado pela sua fé, ser condenado pelas suas opiniões cristãs, pelo seu estilo de vida, você ser falado pelos outros, criticado pelos outros, como se estivessem te obrigando a se alinhar ao sistema. Por que você se veste assim? Por que você não tem isso? Por que você fala assim? Por que você faz isso? Por que você não posta isso? Por que você não publica isso? Por que você não faz isso? O sistema te obrigando a viver conforme ele. Será que isso pode estar custando a tua eternidade? Esse é o chamado à perseverança dos santos. É permanecer na linha da palavra, em amor e adoração ao Deus eterno, que enviou o seu Filho para morrer por nós, a abrir as portas do perdão, salvação eterna, a nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que nunca iríamos merecer a salvação por nossas obras. Estávamos separados eternamente de Deus, mas Ele entrou na história, esmagou a si mesmo na sua ira, para dar a você a chance de adorá-lo e cantar um cântico novo para sempre. E a única coisa que Ele te pede é, para você ter acesso à eternidade, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O segredo da perseverança é olhar para o momento de dificuldade com os olhos da eternidade. Vou repetir. O segredo da perseverança é olhar para o momento de dificuldade com os olhos da eternidade. Nos momentos que você estiver passando por tribulações e dificuldades, olhe para a sua vida com os olhos da eternidade e diga: o que Deus está produzindo em mim eternamente é muito maior do que esse tempo de dor que eu estou passando. E por isso eu espero no Senhor. Vamos orar? Deus santo e misericordioso, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a crescermos em Teus caminhos, a adorarmos a Ti, Senhor, a avaliarmos os nossos corações
e percebermos que estamos te adorando com todo o nosso entendimento, alma, coração, força. Ó Deus, aviva a nossa vida, nos perdoa pelas nossas falhas e nos transforma. Em nome de Jesus. Convincentes, nada que me encher.